Olá, meus queridos alunos. Hoje iremos fazer nossa correção de matemática envolvendo um assunto muito interessante, que são os números inteiros. Iremos trabalhar a adição e a subtração, compreendendo um pouco também desses números na reta numérica, tá certo? Eu coloquei para vocês algumas questões bem simples e eu acredito que todos resolveram tranquilamente. Vamos acompanhar a questão número 4, onde a questão número 4 pede o seguinte: represente na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, os números inteiros a seguir. Aí nós temos o 10, o menos 5, o mais 5, o menos 2, o menos 8, o 1, que é positivo, o menos 1, o 0 e o mais 8. Eu quero que você coloque esses números na ordem crescente, ou seja, do menor até chegar ao maior. Então, muito bem. Aqui eu já coloquei a reta na lousa para vocês irem compreendendo, para a gente ganhar tempo. Então, vamos lá. O menor número que nós temos aqui, pessoal, representando, obviamente, você já tem que analisar, que são os negativos. Os negativos são os menores em relação aos positivos. Tudo bem, professor? E quando são negativos, quem é o menor? Quanto mais distante do zero, menor esse número é. É a nossa dica para você descobrir os números negativos menores, em relação uns com os outros. Gente, se você observar o número negativo que está mais distante do zero, se você observar, é o menos 8. Então nós vamos começar por ele. Ah, professor. Eu posso colocar embaixo, professor? Pode. Tá bom? Para não ficar muito em cima. Bem, o próximo, depois do menos 8, obviamente o menos 5. Lógico que entre esses números existem outros, mas a gente vai colocar o que nós temos aqui. O próximo é o menos 2, professor. O outro, o menos 1. Veja, os números negativos que nós estamos colocando na ordem crescente, começa o menos 8, que é o mais distante, o menos 5, o menos 2 e o menos 1. O seguinte que nós temos, pessoal, obviamente, é o 0. Ah, professor, é verdade. Aí depois do 0, aí, professor, é muito tranquilo. Quem é o menor em relação aos positivos? Depois do 0, o 1. Depois, pessoal, professor, estou vendo aqui, o 5. O próximo, que aqui, pessoal, ele colocou mais 5. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Se não tiver o sinal, também é positivo. O próximo, pessoal, o mais 8. E, finalmente, o maior de todos, o 10, que também é positivo. Professor, mas o sinal de mais, esses que não tem problema? Não, também é positivo. Então, nós temos na sequência do menor para o maior, do menos 8 até o 10. Sempre você observando a sequência vindo da esquerda para a direita. Ok, professor, vamos para a questão número 5, que é quase a mesma coisa. A questão número 5, ele já quer na ordem decrescente. Ou seja, na ordem decrescente é do maior para o menor, é voltando. E aqui, pessoal, merece só uma atençãozinha. Nesse caso aqui, se ele quer do maior, nós vamos começar do positivo. Então, nós vamos começar do lado direito. Então, vamos lá. Nós temos o menos 5, o menos 3, o menos 5, o mais 2, o menos 9, o menos 1, o 0 e o mais 8. Bom, se você observar esses números, o maior que nós temos são os positivos. E o maior deles, obviamente, você observa que é o mais 8. É isso mesmo, professor. Então, eu vou começar aqui da direita, veja, para a esquerda, porque nós estamos querendo na ordem decrescente. Então, vamos lá. Eu tenho o mais 8 como sendo o maior, então eu vou começar por ele, que é o maior de todos. Qual é o segundo maior, professor? Que você observa aí. Gente, nós temos o quê? O mais 8, depois o mais 2. Ah, professor. Muito bem. Seguindo, quem é o próximo terceiro maior? Ótimo, 0. Nós estamos indo do maior para o menor. O próximo, obviamente, o menos 1. O outro, professor? Ah, eu já estou vendo você dizer, o menos 3, professor. Muito bem. O próximo, o menos 5. E o menor de todos, o menos 9, que é negativo e está mais distante do 0. Professor, essa questão de números positivos, números negativos, a gente tem que ter uma atenção muito grande porque há muita confusão. Mas uma coisa é certa, você sempre tem que se basear pela origem. O 0, pessoal, é que divide tudo isso.
À direita os positivos e à esquerda os negativos. Tudo que é à esquerda do zero é menor. Muito bem. Isso foi a questão 5, fazendo essa análise de números positivos e negativos. Já na questão número 6, ele pede o seguinte. Numa noite de inverno foi registrada uma temperatura de menos 3 graus. 2 horas depois foi registrada a temperatura de menos 9 graus. Vamos lá, responda. A temperatura aumentou ou diminuiu, gente? O que é que vocês acham? Se estava em menos 3 e ela depois foi para menos 9 graus, então essa temperatura, ela aconteceu o quê? Ela tende a ficar mais fria. Então, ela o quê? Diminuiu. Então, no item A você vai colocar que diminuiu. 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 Aqui é a nossa resposta do item A. Você vai colocar nesse tracinho aí, tá? Da sua atividade, aí no seu caso, seu caderno. Diminuiu. De quantos graus foi a mudança? Gente, é bem interessante. Veja, nós tínhamos menos 3 graus, né? E fomos para menos 9. Então você concorda que para chegar no menos 9 graus, você concorda que nós tivemos o que, pessoal? Nós tivemos uma junção de menos 3 graus com menos 6 graus. Menos 3 graus com menos 6 graus, gente, se você juntar essas temperaturas, nós vamos ter o quê? Menos 9 graus. Então aqui na questão no item B, de quantos graus foi a mudança? No nosso caso, será o que, pessoal? Vou colocar bem aqui a resposta, tá? Menos 6 graus. Ou seja, você observa que da temperatura de menos 3 até chegar a menos 9 graus, houve o quê? Essa temperatura ela diminuiu menos 6 graus, né? Então, o que acontece? Juntando esse menos 3 até chegar ao menos 9, menos 3 com menos 6, nós temos menos 9 graus. Ok, professor? Já na questão número 7, é uma questão que envolve operações, e aí aqui merece uma atenção. Aqui vocês têm vários itens, mas bem simples. Quando você tem valores, pessoal, negativos, todos eles com o mesmo sinal negativo, e a ideia de sinal de menos tem muito a ver com tirar, diminuir. Mas quando se fala em números inteiros, a gente tem que ter cuidado, porque aqui, quando você tem valores negativos iguais, valores iguais negativos, e a gente quer saber o seu total, então a gente tem que somar. Agora, quando esses valores eles são diferentes, os sinais, aí nós vamos subtrair. Então, subtrair, aqui no caso, é quando os sinais forem diferentes. Somar, quando forem iguais. Então, vamos lá. Nós temos menos 4 com menos 2. Aí você junta, dá menos 6. Com menos 7, menos 13. Você está somando, né, professor? Isso mesmo, porque os sinais são iguais. Menos 13 com menos 8, menos 21. Com menos 10, menos 31. Professor. Então, repete de novo. 4 com 2 somando dá 6. Com 7 dá 13. Com 8 dá 21. E com 10 dá 31. Professor, mas o sinal de menos continua 31 negativo. Professor, porque eu estou somando, mesmo sendo negativo. Agora, se todos os sinais são positivos, aí que você vai somar mesmo. Mais 5, com mais 6, com mais 7, com mais 15. Vamos lá. 5 mais 6 é 11. Com mais 7, 18. Com mais 15, obviamente, eu já escutei aí, 33. Positivo. Perfeito? Então nós temos um valor 33 positivo. E o sinal de mais é necessário colocar? Nesse caso, como nós temos os números com os sinais positivos, vamos acrescentar o sinal de mais no final da resposta. Agora aqui nós temos que ter cuidado, gente. Aqui eu vou fazer o seguinte. Nós temos valores negativos com valores positivos. Então aqui é o seguinte. Nós podemos fazer o seguinte, gente. Menos 8 com mais 4, a gente vai fazer por parte. Se você tem sinais contrários, você vai tirar. Então, se tu deve 8, aqui esse menos eu vou dizer que é dever. O positivo é ganhar. Se tu deve 8 e só tem 4 para ganhar, ou seja, só tem 4 para pagar, você concorda que vai ficar devendo 4? É verdade, professor. Tu deve 2 aqui, estou fazendo de 2 em 2 algarismos. Se você deve 2 e ganha 7, mas perde 2, então você ganha 5. É verdade, professor.
e vou repetir esse último. Professor, dá um replay. Eu perco 8 e ganho 4, ainda continuo perdendo 4. Se eu perco 2 e ganho 7, eu vou ganhar só 5, porque eu vou perder 2. E aqui o menos 5 eu vou repetir. Muito bem, professor. Agora, veja o que é que nós vamos fazer. Ó. Se eu perco 5 e ganho 5, eu fico com 0. Então eu vou ter menos 4 mais 0. O 0, coloca mais 0 que não tem problema. De novo, o menos 4 eu repeti. Eu ganho 5 e perco 5, então eu fico com nada. Eu estou ganhando e perdendo a mesma coisa, então eu fico só com menos 4. E menos 4 com mais 0, fica somente menos 4. Professor, minha resposta deu isso aí, mas eu fiz direto, não tem problema, de jeito nenhum. Ok, professor. Eu ganho 10 e perco 10, eu fico com 0. Nesse caso aqui, pessoal, a gente não vai colocar o sinal de mais. O 0 é neutro, não tem sinal. Ele é positivo, mas não tem o sinal de mais, é só o 0. Por quê? É regra. Ok, professor, 0 é neutro. Eu perco 20 e ganho 20. Ah, professor, novamente, fico com nada, 0. Eu tenho 0 e perco 8, eu perco 8, fico com menos 8. 0 menos 8, fico mesmo negativo, menos 8. Ok. Eu tenho 10 e menos 0, fico com mesmo 10. Tá certo? Então eu fico com 10. Eu perco 50 e ganho 20. Aí até calma, você perde 50 e ganha 20, então você vai continuar perdendo 30. Então aqui, pessoal, é as nossas questões, espero que tenham compreendido e eu espero você, tá certo? Nas nossas próximas aulas. Até lá!